Ação. Boa noite, caros espectadores. É com grande satisfação e alegria que estamos novamente no programa Rede das Artes. Hoje iremos dar continuidade ao programa anterior. Vamos falar sobre a vida de Noel Rosa e trouxemos um convidado ilustríssimo. Ele que é paulista, criado em Santos, tem 31 anos, é formado em teatro pela Faculdade Anhembi Morumbi. Também fez o curso profissionalizante do Wolf. Ele está aqui, nosso grande amigo Rafael Boese. Tudo bem? Então, boa noite, boa tarde, boa noite. Boa noite a todos. Meu nome é Rafael Boese, como ele já disse, e eu tenho um envolvimento interessante com a história do Noel Rosa. Talvez ele comece com o meu nome. Apesar de ser Rafael Boese, meu nome do meio é Leon. E foi uma brincadeira, na verdade, com o nome do meu avô, que se chamava Noel também. Eles inverteram o nome do Noel e fizeram Leon, colocaram meu nome. Talvez para não ficar Rafael Noel, que ia ficar engraçado. Então, já começa um tempo essa coincidência com a vida do Noel Rosa. E eu comecei aqui em São Paulo, depois de muito tempo que eu trabalhei depois eu falo um pouco disso, mas trabalhei muito tempo com a parte da arte de dança, de salão. Mas a minha primeira peça profissionalizante aqui foi o Noel Rosa, trabalhando tudo certinho, né? Porque a gente faz muita coisa, às vezes, sem trabalhar, pela arte. E a minha primeira foi o Noel Rosa aqui em São Paulo. Ficou em cartaz um bom tempo no Teatro Brigadeiro, em frente ali ao Bibi Ferreira. E agora tá num pequeno recesso, mas enfim. É uma peça biográfica muito boa, teve aqui já o último programa falou sobre o Noel. Uma peça ótima, muito biográfica. Tem a outra peça do Plínio Marcos sobre o Noel Rosa, que é uma peça ótima também, mas ela não é tão biográfica quanto essa, que é o poeta, o músico, o cronista de uma época. É Noel Rosa, o poeta, músico, cronista de uma época. Então tem muitas questões sobre o Noel que vocês já devem ter citado, sobre os envolvimentos amorosos dele, sobre ele ser um cara muito boêmio, e toda a relação com a Ceci, com as músicas dele, que tinham vários contextos, eram críticas políticas, eram rixas entre ele e amigos. Na verdade, mais do que rixas, eram brincadeiras, né? Porque apesar das rixas, de tudo, ele era muito bem-humorado, ele era uma pessoa que se relacionava muito bem com os amigos. Então as brigas acabavam passando, as pessoas escreviam samba junto e tudo se resolvia. E o Noel Rosa, ele contribuiu para a nossa arte, né, para a música brasileira, de uma maneira assim, rápida, muito rápida, e indescritível pela quantidade de músicas, pelas músicas que ele não assinou, que ele produziu em parceria com vários outros músicos, outros compositores. Seria interessante vocês um dia assistirem essa peça para verem quantos detalhes da vida dele são interessantes. Ele viveu muito pouco, ele nasceu dia 11 de dezembro de 1910, até dia 4 de maio de 1927. Ele teve 26 anos. 26 anos, é isso? Dia 11 de dezembro de 1910, isso? Foi 37, 26 anos. Então, ele viveu muito pouco, mas a vida dele foi muito intensa. Ele produziu uma quantidade de acervo para a música brasileira absurda. Um acervo rico. As músicas eram mais do que músicas, eram poesias. Então foi isso, o Noel Rosa contribuiu demais, é uma pessoa maravilhosa para a nossa música. Ele tem músicas como Feitiço da Vila, né? Feitiço da Vila, por exemplo, foi uma música que ele fez sobre a Vila Isabel. Para ele era tudo. A Vila Isabel, ele já deu entrevistas falando que ele preferia viver 10 anos em... Ele nasceu lá, inclusive, né? Ele nasceu. E ele fala sobre o tempo, ele fala que ele preferia viver 10 anos em Minas do que um em Vila Isabel. Ele faz uma comparação que Vila Isabel para ele é tudo na vida.
Essa música, Feitiço da Vila, fala sobre isso. Fala, quem nasce lá na vila nem sequer vacila ao abraçar o samba, que faz dançar os galhos do arvoredo e faz a lua nascer mais cedo. Aí ele fala várias coisas sobre a vila, e tem uma brincadeira que o Wilson Batista faz, que ele fala da Vila Isabel, e ele fala, a vida é tranquila, porém vos digo, cuidado antes de dormir, dê 2 voltas no cadeado. Então ele fala, ele tem uma rixa com o Noel muito grande, dá problema, na peça tem uma discussão dele, aí ele faz uma crítica, ele faz uma crítica, uma música com Aracide Almeida, agora qual que é? Tá aqui, pronto, contra-ataca, o X do Problema, acho que é o X do Problema, é o nome da música, que ele faz em contrapartida dessa música, é sempre assim, faz uma, que seria o Feitiço da Vila, aí o Wilson Batista faz essa outra, e depois ele faz uma para combater essa música, que é o X do Problema. Era o Toma lá da cá, né? Era o Toma lá da cá, isso aí. E era uma coisa saudável, né, essa brincadeira com a música, virava acima de tudo um instrumento de brincadeiras e de tudo. Talvez por isso as músicas dele fossem tão boas e tantas pessoas gostassem. Temos essa música para conferir? Temos, tem algumas cenas dos trechos da peça que a gente pode mostrar. Sim. Aí Corta. Mostra aí, então. Continua. Vai mostrar o... Ação. Agora, Rafael Leão Franco Boesi, né? Isso. Quem diria, né? Isso. Uma proximidade bem grande com o nosso mestre Noel Rosa. Falei alguma coisa assim sobre as outras músicas, que nem o Gago Apaixonado. O Gago ele fez uma brincadeira com um amigo. Que ele tinha um amigo Gago que estava com uma desilusão amorosa. E aí ele falou, não, Gago, eu vou fazer uma música pra você quer? Aí, tá bom, eu aceito. Não falou assim porque ele é Gago, ele falou, tá bom, eu aceito. Aí ele faz a música muito interessante. E a música fala sobre essa relação do Gago com o amor dele, que é mulher em mim, fizeste um estrago, eu de nervoso tô ficando gago, não posso com a crueldade da saudade e de uma maldade, fico sem afago, seu coração me entregaste, e depois de mim tomaste, sua falsidade é profunda, tu vai ficar corcunda. Então ele brincava. Essa do Gago era muito interessante. Ele tem as músicas que ele faz para Ceci, né? A gente tem essa música para nós. Do Gago também tem. Quer colocar? Então bota aí. Corta. Ação. Tem uma outra música que é interessante, que é uma crítica social, que é do Onde Está a Honestidade. Muito interessante também, muito atual. Inclusive é feita uma brincadeira no espetáculo com essa atualidade, uma brincadeira de datas. Porque ela fala assim, que meu filho, talvez essa música continue atual. Aí ele brinca, quem sabe até 2014. Sempre que a gente faz a peça, reestreia a peça, a gente faz essa brincadeira com a atualidade. Que ela é, você tem palacete reluzente, embora não se saiba se é verdade, você acha nas ruas diariamente anéis, dinheiro e até felicidade, e o povo já pergunta com maldade, onde está a honestidade? Onde está a honestidade? Então, ele faz essa crítica sobre a honestidade do povo, sobre a honestidade do povo, não, sobre o povo criticando onde está a honestidade. Acho que é uma crítica que todo mundo, uma observação que todo mundo tem que fazer para si mesmo. Bem interessante, né? E Feitio de Oração. Feitio de Oração. O que você... Era uma música ótima, interessante. Essa música, na verdade, eu citei porque a peça é uma peça musicada do Noel. Essa peça, Noel, o poeta, músico cronista de uma época. E esse Feitio de Oração eu trabalho com dança salão. E eu inseri uma gafieira na peça para ficar interessante.
para ficar mais brasileiro, né? Apesar do Noel ser brasileiro, a maioria das músicas de musicais, eu digo brasileiro na questão da dança, porque a maioria das músicas de musicais são de outra categoria, são balé, são coreografias de jazz. E a gafieira é uma coisa nacional, que tem também muito a ver com samba, muito a ver com Noel. E eu, como assistente de coreografia que eu entrei dessa peça, eu coloquei nessa feitio de oração, que também fala de amor, né? Que é quem acha, vive se perdendo, por isso agora vou. Esqueci o nome. Da dor tão cruel dessa saudade, que por infelicidade meu pobre peito invade. Então ele é muito... O Noel era apaixonado, né? Ele tinha essa relação com a Ceci, vou falar um pouco talvez disso. Tinha muitos amantes, né? É, tinha muitas. E essa Ceci foi o grande amor da vida dele, mas ele teve várias outras. E essa relação com a Ceci é interessante porque ela trabalhava no cabaré. Ele conheceu a Ceci no cabaré. Então ele se apaixonou por ela e ele teve um caso com uma moça que chamava Lindaura, foi a mulher dele, e ele engravidou a Lindaura, que ele achava o nome dela feio, por isso que ele chamava ela de Linda. E tem uma brincadeira que ele faz, ela falava, posso saber seu nome? Aí ela falou Lindaura, aí ele, posso te chamar de Linda? Então, mas ele acabou engravidando a Lindaura, ela era menor de idade, né? E ela disse que só teve o Noel de parceiro, mas acabou não, tem uma controvérsia nesse sentido. Mas o que acabou acontecendo foi que a mãe do Noel prometeu para o comissário de polícia que ia prender o Noel, que se ele não casasse com a Lindaura, ele ia preso. Ele vai ter uma cena, inclusive, na peça sobre isso, que é do Noel indo até o comissário de polícia, e ele falando, ou você casa com ela ou vai preso. Então ele fica doente, várias coisas, e acaba tendo essa relação toda com a Ceci muito forte, faz várias músicas para a Ceci, faz uma música para ela, né, de amor, e depois faz uma música de despedida. Tem uma música, essa música eu não sei se todo mundo conhece, mas é Compreendi seu gesto, que é quando ela vai procurá-lo no chalé. Aí ele fala, você entrou naquele meu chalé modesto, e ela não se apresenta. Aí ele fala, sem dizer qual era o primeiro nome de tal visita mais cruel, mais bonita que sincera. A brincadeira que ele faz é boa. E aí ele fala, e pelas informações que eu recebi, Ceci, essa ilustre visita era você, porque não existe nessa vida pessoa mais fingida do que você. Então ele brigava muito com ela também, por essa coisa. E ela saía com outros, dançava com outros homens, porque o Noel vivia viajando, deixando ela de lado, né? Ela teve uma relação com o Mário Lago, inclusive, a Ceci. E conta pra gente, essas relações que ele se envolvia com várias mulheres, acabou trazendo alguma confusão para a vida dele? Ele acabou sendo preso, inclusive, ou não? Não, ele acabou não sendo preso porque ele teve que casar. Ele teve caso de polícia, mas ele acabou casando mesmo com a Lindaura contra gosto. Então, dessa relação com a Ceci, não, mas ele tinha era lindinha, era linda, tinha uma relação com uma outra no cabaré que era linda, que era uma mulher mais velha. Era linda, Lindaura, fininha, não me recordo do nome. Mas tinha uma relação com uma moça do cabaré que era mais velha, e ele brigava, uma brigava com a outra, brigava com a Ceci. Isso sempre deu problema pro Noel. Mas né, faz parte, acho que todo mundo tem problema. E a família de Noel, o que achava dessa história? Então, é interessante, porque a peça começa com o nascimento do Noel Rosa. Certo? E aí o nome do pai do Noel era Neca, né? E o Noel recebe o nome por causa do Papai Noel. Não sei se todo mundo sabe disso, mas é por causa do Papai Noel, porque foi perto do Natal. Então ele chega para Dona Rita, que era a mãe Dona Rita, chega para dar notícia, nasceu seu filho, é um menino. Aí ele, menino, nossa, não acredito. Aí ele chega e ela fala, como vai chamar? Aí ele fala, Noel, nós estamos quase no Natal. Aí ele fala, Noel de Medeiros Rosa. Aí ela fala, aí ela fala, professor, alguma coisa de médico e tal, ele fala, quem sabe músico, como a mãe e o pai, porque eles são músicos, né? E aí aí ela fala, Dona Rita, ela fala,
não, que músico que ele vai ser mesmo é médico. Aí ele fala, quem sabe ele leva jeito mais que nós, porque ele não deu muita sorte. Sustentou provavelmente a casa, nasceu Noel e tudo, mas para ter sucesso mesmo acabou sendo com o Noel. Então essa relação, ele tinha o irmão dele, né? E o pai do Neca, ele se matou, né? Ele se matou enforcado. Então também tem uma relação meio tensa com essa família dele. E ele ficava muito tempo fora, não tinha tanto tempo de ficar olhando o pai. E então sempre tem essa coisa da família, né? Às vezes toda família tem uma particularidade, uma coisa assim diferente. Do Noel foi a morte do pai dele. Bem interessante, né? E uma coisa que deu certo, né? Acabou virando um dos maiores sambistas de... Muito. Ele teve muitas coisas por causa da doença dele, né? Teve que viajar, ele era muito boêmio. E aí o médico falou, você não pode fumar mais, você não pode beber mais. E o Noel, ele bebia. Aí ele falava que ele bebia gelado porque a cerveja gelada matava os micróbios e eles se paralisavam. Então ele bebia gelado e usava desculpas como brincadeira. Ele fala inclusive tem a biografia do Noel, né? Na biografia ele fala pro garçom, me vê uma cerveja cascatinha e um conhaque. Aí brincou, mas por que você não pode beber? Você não pode beber? E aí ele fala, não, mas eu não estou bebendo. A cerveja contém lúpulo, cevada e malte. Ele está se alimentando. E aí fala, então para que o conhaque? É porque eu não gosto de comer sem beber. Então ele era muito piadista, Noel. Acho que a convivência com ele devia ser interessante por causa disso. Apesar dele ter toda essa boemia. Tem vários artistas do nosso Brasil tem essa questão da boemia, de exacerbar, de ter coisas demais, como por exemplo teve o Cazuza, teve filmes, tudo, produziu tanto, mas a vida dele era muito assim, boêmia, muitas coisas. Ele chegou em algum momento a produzir algum filme, algum o Noel? Espetáculo ou não? Ele tem um filme produzido, não dele, né? Mas depois fizeram várias coisas, né, do Noel, tanto que tem essa peça do Plínio. Então tem muita produção cultural aí pro Noel. Eu acho que tem um filme sim que eu até já vi, mas particularmente não tenho opinião formada. Tá, vamos falar um pouco sobre outras músicas. O Orvalho Vem Caindo. E a chuva vem surgindo. Ele fala sobre essa música bonita. Ele falou, orvalho vem caindo, vai molhar o meu chapéu e também vão surgindo as estrelas lá no céu. Ele fala, tenho passado tão mal, a minha cama é uma folha de jornal. Então ele brinca com essa questão, inclusive do dinheiro, de tudo, né? Falam que ele não podia ajudar muito em casa a mãe dele. Porque ele vivia trabalhando, mas ele pagava chalé às vezes para as meninas, como para Rita, para Lindaura, ele pagou um quartinho, depois a mãe dele briga com ele porque ele paga um quartinho de papelão, com paredes que divide os cômodos com papelão. Então ele também, o Noel, ele era um artista, mas talvez essa questão do dinheiro para ele tenha deixado meio em segundo plano. Então ele não era muito rico, mas produziu muito para a nossa arte, é um grande artista. A gente tem essa música para conferir? Tem sim, pode colocar. O Orvalho tem até uma coreografia. Corta. Põe cena 3 aí. Agora vamos começar. Põe cena 3, senão tem muito corte e ela não vai saber. Cena 3? 3. Fala um pouco sobre aquela música, Com Que Roupa Eu Vou, que é muito engraçado. Como que é? Que a mãe dele escondeu a roupa dele, e os amigos dele chamando. E aí como que era mesmo? Ele fala da roupa. Estava atrasado. Mas não é roupa, é uma crítica social que ele faz. Ele fala, mãe, mas eu não tenho roupa, com que roupa eu vou? Ele fala, mas com que roupa que eu vou? E agora? Fala. Deixa eu... Ação. Rafael, tem uma curiosidade que no momento o Noel tá para sair, né, num evento e tal. Eles vira para a mãe dele e pergunta: com que roupa eu vou? Fala um pouquinho sobre essa
essa história. Essa música ela é curiosa e tem uma coisa, todo mundo sabe desse lado da música que é Com Que Roupa Eu Vou. Na peça tem uma cena sobre isso, ele fala: com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Aí ele fala: agora estou pulando como um sapo pra ver se escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapos e vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa e eu pergunto com que roupa. Mas é uma crítica sobre a questão financeira, sobre a questão do povo brasileiro e dos poderosos, e da questão do povo não ter nem roupa, de se vestir com farrapos e toda a relação de divisão de renda do nosso Brasil. É mais acima, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira já cutucando essa questão social da divisão de renda do nosso Brasil. Então o Noel aproveitava para brincar, dando apunhalada, e eles não podiam. Algumas até tinham censuras, mas no caso dessa. Ele tinha uma censura de uma música não sei se vocês sabem disso, mas aquela música. Aquela. Ouviram do Ipiranga. Tem uma música que é em relação com o hino nacional, que é: ouviram do Ipiranga as margens passam, agora vou mudar minha. É a mesma roupa, por isso que eu lembrei. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois não quero me aprumar. Mas era assim: agora vou mudar minha conduta. Era um hino nacional brasileiro no começo. E essa que ele ia fazer como hino nacional para acentuar esse protesto. Aí o que acontece é que ele pede pro Homero Dornelas, inclusive é um dos personagens que eu faço, ele pede pro Homero transcrever para a pauta, porque ele não sabe fazer, ele só sabe compor. Então ele pede: Homero, por favor, transcreve essa música para a pauta para mim, porque eu não sei compor, eu não sei passar para a pauta, eu não sei compor. E o Homero fala: não vou fazer isso, você quer ir preso? Isso aqui é o hino nacional brasileiro. Aí ele inverte umas notas. Agora vou mudar minha conduta. Mas não era assim, era agora vou mudar. E o Homero brinca, transpondo umas notas para aliviar. Então era interessante, ele tinha inclusive parceiros para essas armações dele, né? Essas críticas sociais. Bem interessante, né? E ele tratava todo o evento como um samba, né? Falava, ele transpõe qual samba é? Ele via e respirava samba. Ele transpunha todas as relações, tudo que ele vivia na música, ele transpunha para essas relações da vida dele e virava samba. Tudo para ele virava samba. E quais eram as intenções dele como artista? Assim, ele tinha alguma expectativa, algum plano futuro? O que ele pensava, né? Eu acho que o Noel tinha um plano. Ele não ligava muito, né? Ele vivia o momento, é isso? Eu acho que o Noel não sei se ele pensava muito nesse futuro. Eu acho que o Noel vivia o presente. Não o Noel, mas outro dia eu vi acho que eu vi no filme nacional, porque meu nome não é Johnny. Ele falava para um rapaz que estava, né, falava: qual a sua meta? O cara falava: minha meta é atingir 1 milhão e eu já cheguei. Qual é a sua meta? Aí o cara falava: o Johnny, minha meta é torrar 1 milhão. Então não é que o Noel queira torrar dinheiro, mas o Noel, não sei se ele tinha uma projeção de eu vou ficar rico. Ele queria viver, transformar a vida dele nisso que era essa criação cultural, essa arte, essas brincadeiras. Então tudo que acontecia, tristezas ou felicidades, ele transformava em samba que resolvia. Se era triste, ele fazia virar uma música. E tinha aquela da dor tão cruel, dessa saudade. Tem umas músicas, né? Ele fez uma música para a morte dele, que era Fita Amarela, que era: quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela, gravada com o nome dela. E aí ele fala: se existe alma, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão. Aí ele fala: não quero flores, nem coroa de espinhos, só quero choro de flauta, violão e cavaquinho. Então ele fala também: não quer que ninguém fique chorando. Faz um samba lá em cima do caixão dele, sapateia e toca uma música que dá certo. Tá tudo certo. Uma boa visão da morte, né? Que todas as pessoas sempre pensam nisso e fazem às vezes um drama. Ele via como uma coisa. Ele acha que o Noel tentava não pesar nas coisas difíceis da vida. E isso é uma boa lição pra gente.
levar a vida com leveza e transforma um pouco em samba e resolve. Se divertindo, né? Consegue passar os dias aí feliz, né? Exatamente. Apesar das dificuldades que o país enfrenta na atualidade. Não adianta sofrer, porque sofrer não resolve. Encontrando a solução e fazendo alguma crítica social, a gente podemos fazer mais por todos, né? E fala uma coisa assim do processo de criação da personagem que foi Noel Rosa. O que você conviveu lá com a equipe? Eu convivi com a equipe. O Glauco Gurgel é o ator que faz o Noel. O Noel, ele quando nasceu, ele teve o fórceps quebrado a mandíbula quebrada pelo fórceps, né? E ele tem, por isso que ele tem pela fratura que ele fala, que ele tem o queixo torto. Então eu estava falando do quê? Do processo de criação. Então o ator que interpreta o Noel, ele é cantor, nada mais interessante do que seja cantor também, ator muito bom. E o processo é muito interessante. A diretora é a Cibele Giannini, que ela é escritora, ela escreveu a peça e dirigiu. Ela sempre foi professora de português e deu sempre muita importância para o modo como falar. Inclusive tem alguns cantores que falavam L, all, né? Tem algumas músicas que ele falava all, carnaval. Então algumas coisas ela tentou manter biograficamente. E durante a criação da peça foi dada muita atenção para essa questão de época e como era o Noel, se ele era uma pessoa tímida, se ele era uma pessoa extrovertida, e de todos os outros personagens. Foi um processo muito interessante de criação. E quais seriam os outros personagens? Noel? Tem o Noel, tem o Chico Alves, que tem uma relação, que tem uma boa participação da peça, porque o Chico, muitas músicas do Noel, eles saíam como se fosse dele por vários acordos que ele tinha feito com o Noel. Ele era um revendedor de automóveis, ele falava, a música eu gosto, mas o automóveis é meu negócio, sem trabalhar não se vive. E aí ele pegou e conversou com o Noel e falou, você não quer escrever um samba pra mim, eu te dou um carro? O Noel apelidou o carro dele Pavão, e ele ficou com esse automóvel durante um bom tempo pagando em samba pro Chico Alves. O Chico Alves, que é o grande rei da voz, né? E eles, por um tempo eles acreditavam que... Corta! Foi um belo negócio. O que era que é assim? Bombardeamento. O avião. Podia falar nisso aí. Foi bombardeado. Vou pôr cena 4. Eu começo a falar do Chico Alves aí. Então. Dá pra cada vez vai. Coloca lá. Cena 4, ação. Então, um dos personagens da peça que você perguntou era o Chico Alves, o personagem, né? Nada além de um personagem, né? Era um personagem vivo. E o Chico Alves, ele pagava os sambas do Noel Rosa, do Ismael Silva. E até um bom tempo, muitas músicas saíram assinadas no nome do Chico Alves, inclusive músicas do Noel e do Ismael Silva. E tem o Nássara, que é um cartunista muito amigo do Noel, Antônio Nássara. Tem a Olindina Pereira da Mota, que é a mãe da Lindaura. Tem a Ceci, o Homero Tornelas, a Araci de Almeida, vários outros aí, muitos personagens essa peça seria interessante vocês assistirem. Então, realmente retrata bem a vida dele, né? É muito biográfico. Certinho, parece. Para conhecer o Noel é uma peça muito interessante e por vários outros motivos. Tem um grupo que chama o grupo JB Samba, era um grupo que fica o tempo todo no palco. E tem cuíca, cavaquinho, violão. Tem um músico que é o Reinaldo Sanches, que ele fica o nosso maestro, ele também fica o tempo todo no palco. Muito interessante mesmo. Maestro, mas tem envolvimento com música clássica ou não? Não, é porque ele é o maestro no sentido de ele vai com o teclado e ele dá todas as notas, os tons, ele orquestra, sem batuta, mas ele orquestra as músicas. E todo músico, ele transita por várias
Várias faces, ramos da arte. O Noel ele escrevia, teve uma época que ele estava quase morrendo, fazia uma semana antes dele morrer, um tempo antes dele morrer, ele começou a desenhar, e ele desenhava caricaturas dele mesmo. E ele falava que era para passar o tempo. E aí falaram para ele, você mudou de profissão?